Olá pessoas, tudo bem? Esse é o Take Two de Odisseia de Homero, que é o livro que eu vou falar sobre hoje, tá bom? Então conheci Sartre, e esse daqui foi a geração da Carol, Eu tive que ler este livrinho, esse calhamacinho aqui, para a disciplina de Estudos Clássicos do curso de Letras da USP. O professor, na verdade, pediu apenas o canto 1, assim como a Ilíada, que foi o vídeo que eu fiz anteriormente, mas o livro é sensacional, o poema é muito, muito, muito bom, eu não consegui parar de ler, e tanto que vocês veem aqui pelas marcaçõezinhas, tem muita informação legal aqui, tá bom? Vou tentar estruturar melhor o vídeo, já tentei gravar uma vez e ficou meio bem confuso na verdade, mas agora eu vou tentar fazer uma coisa mais concisa e mais direta. É meio complicado falar de obra clássica como o Homero e como o Virgílio, que é esse daqui, a Eneida, que vai ser na sequência, porque são obras muito densas, muito importantes para a literatura mundial. Considerem, mas é importante. Então é um peso maior, tá? Vou tentar dar as informações que eu aprendi e as minhas impressões sobre o livro. Antes de mais nada, vamos falar sobre essa edição da Cosac Naif, traduzida pelo Christian Werner, que é um professor da USP de grego, e é uma edição maravilhosa. Eu fiz um vídeo curtinho, que eu vou colocar junto com esse daqui, onde eu folhei o livro e vocês vão ver com mais detalhes as colagens que existem no começo de cada canto. Vou só dar um exemplo aqui, tá? E tudo mais o que tem na edição. Além disso, porém, né, eu vou falar, por exemplo, que a apresentação é feita por um cara chamado Richard P. Martin, tem um pós-fácil do Luiz Alfredo Garcia Rosa. Lá no final, depois de toda a Odisseia, tem um conto chamado Silêncio das Sereias, do Kafka, um poema chamado Ítaca, de Constantinos Cavafis, imagino que seja um grego moderno, e um glossário, nomes próprios, bibliografia e algumas informações, tanto sobre Homero quanto sobre o tradutor Christian Werner. São essas informações que vocês vão encontrar aqui. Uma coisa que me surpreendeu muito é que no livro, eu vou separar aqui para vocês verem, ele não é uma edição bilíngue, portanto não é aquele livro que você só lê de um lado, sabe? Eu fiquei viciado de ler só de um lado, depois que li a Eneida e a Ilíada. Mas vejam bem, aqui está. Essa parte do meio é a Odisseia. Aqui tem cerca de 100 páginas de apresentação com os dois textos que eu disse, que é do Richard Martin e do Luiz Alfredo Garcia Rosa. E aqui no final é onde está o conto do Kafka, o poema Ítaca, o glossário e as outras informações. Então, praticamente, a Odisseia é isso. Nossa, é enorme! Não, não é. Porque a letra é grande. São cerca de não sei quantos versos por página. Eu imagino que seja cerca de 30. 30 não. 30 certinho. São 30 versos por página, mas a letra é grande. Ela é feita em uma cor marrom, não é preto. Então é rápido de ler. Quando você pega o embalo, quando você entende como ler esse livro, vai muito rápido. De certa forma, veja bem, cada canto é bem curtinho. Ó, praticamente nem dá pra ver quantas páginas tem aqui. Mas só a título de exemplo, o canto número 10 começa na página 303 e acaba na página 322. São, portanto, 19 páginas de canto. É muito pouco cada um. São, ao todo, 24 cantos. Se você estiver estranhando, porque eu estou falando canto, 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 é a forma como a epopeia aqui, no caso, é dividida. São em cantos. Por que canto? Porque as obras do Homero eram cantadas pelos poetas na Grécia entre o século XV e XVII a.C. Não existia um livro propriamente dito naquela época. Os poetas decoravam e cantavam. Cantava tudo isso? Não, eles cantavam partes. É legal, por exemplo, depois que você lê a Odisseia, inclusive na Odisseia e na Eneida, existem exemplos de como isso era feito. Em determinado momento aqui, logo no canto 1,
a Penélope, que é a esposa do Odisseu, desce de seus aposentos até um salão de seu palácio e ouve um poeta chamado, eu não lembro o nome, vamos ver se eu descubro aqui, o poeta chamado Fêmio, que cantava aos pretendentes. É um poeta que estava declamando para entreter todos os pretendentes da Penélope. Vou explicar melhor isso, tá? É bem legal que esse poema é meio que uma metalinguagem. Eles transformam na metalinguagem porque ele fala de como os poemas são feitos. Então, ao longo da sua leitura, você vai perceber que as presenças dos poetas falam muito de Homero ao mesmo tempo. Como que eles conheciam esse tipo de obra e como que eles cantavam. Aqui, no caso, os poetas eram pobres, ficavam perambulando pelos reinos daquela época e entretinham as pessoas dos palácios com as suas poesias, que eles atribuíam, na verdade, às musas. Musas são filhas de Zeus com a memória. E elas é quem tem o dom da palavra e conseguem ver o passado, o presente e o futuro. Portanto, essas informações que estão aqui para a mitologia grega não foram necessariamente obras do Homero. Entenda que isso é uma metáfora, tá? De certa forma. O livro, o Homero atribui todas as suas informações, tanto da Ilíada quanto da Odisseia, às musas. Então é meio que carrega uma propriedade do que se está falando. Isso é muito legal. Tem que, de certa forma, entrar nessa mitologia grega e entender as informações que estão ali. O que a Atena faz, o que a Hera faz, qual o poder de Zeus, essas coisas assim. É bem interessante. Porém, para um leitor desavisado de primeira vista, assim, eu acho que deva ser complicado ler a Odisseia e a Ilíada. Eu confesso que, quando eu comprei o livro, foi ano passado. Eu tentei ler, eu não entendi muita coisa. Eu li primeiro a apresentação, falei assim, bom, já que é uma apresentação, né, que é esse tantão aqui, já que eu não sei muita coisa sobre o poema, só sei a história que é contada pra lá e pra cá, vou ler a primeira apresentação e tentar ler o primeiro canto. Não consegui. Eu achei muito complexo. Por quê? Além de a escrita ser feita na forma de hexâmetro datílico, como é isso? São versos de 13 a 16, mais ou menos, sílabas, e como elas eram feitas para ser cantadas, ela tem um ritmo aqui. Eu vou colocar um link aqui embaixo de um professor, acho que é da UFRJ, que ele fez um vídeo no YouTube cantando o primeiro verso, os primeiros versos da Odisseia. Aí você vai poder entender por que a forma é essa e por que às vezes é um pouco complicado. Até que você pega o jeito de como se lê esse poema, pode ser que você gaste um tempinho maior nos primeiros versos, no primeiro canto, mas depois flui, como eu já disse. Além disso, uma das coisas complicadas também é entender as informações adicionais sobre a mitologia grega. A gente sabe que Zeus era o Todo-Poderoso, que era pai de vários dos outros deuses, casado com Hera. Mas você sabia, por exemplo, que Hera era irmã de Zeus? Na Ilíada ocorre esse mesmo problema. Tem toda uma história que gerou a Guerra de Troia. Em alguns momentos eles se referem a essa história, o Homero se refere a essa história, só que não explica ela com detalhes. Então, em alguns momentos, essas informações faltam e a leitura se torna um pouco complexa. Você tem duas saídas. Você pode abstrair essas informações, ou você pode parar tudo e ir pesquisando. Ou uma outra é fazer um curso de letras, que é uma delícia e eu recomendo. Então, para mim, a leitura se tornou mais fácil a partir do momento que eu comecei a ter as aulas de estudos clássicos, tanto da Ilíada quanto da Odisseia, como da Eneida e da Teogonia. Foi ficando mais fácil, não necessariamente super fácil de ler, tá? Essas informações são importantes. Eu estou tentando falar elas um pouquinho aqui para incentivar a leitura, porque vale muito a pena. Então não se preocupe tanto, assim, eu vou ler e não vou entender. É como praticamente ler em inglês quando você está começando a ler inglês. Você vai pulando algumas palavras, mas o contexto você entende. Então dá para ler sim.
embora seria muito mais fácil se você tivesse informações adicionais para poder ler. Coisa que te ajuda, porém não 100%, a apresentação aqui. Não pule a apresentação se você comprar essa edição e quiser ler, porque aqui tem muita informação importante sobre o universo grego. Por exemplo, aqui logo no começo eles falam da questão da hospitalidade dos gregos. Isso é muito interessante porque ela inclusive tem um nome próprio e eles respeitam muito isso. Quando você quando você começa a ler a Odisseia depois de ver a apresentação, essas coisas vão ficando cada vez mais claras. Então você já chega no poema com uma preparação muito melhor a partir do momento que você lê a apresentação, certo? Da história, como eu estava falando, acho que eu falei no outro vídeo, não comecei a falar nesse, conta o retorno de Odisseu a Ítaca, a sua terra, mas não só isso. Aqui não tem apenas a Odisseia. Existem pessoas que defendem que aqui tem... Não, existem pessoas que defendem? Aqui tem muito mais que só o retorno de Odisseu. Na verdade, existe a Telemaquia. O que é Telemaquia? Telêmaco era o filho de Odisseu. E nos 3 ou 4 primeiros cantos são dedicados à jornada de Odisseu para descobrir informações sobre o pai. Ele é incitado pela deusa Atena a ir atrás dessas informações, porque o castelo, 10 anos depois, 10, 15, 20 anos depois, eu acho, praticamente, da partida de Odisseu para a Guerra de Troia, ele não voltou ainda. E, vendo que o trono estava vago, vários pretendentes chegaram ao castelo querendo a mão da Penélope. E ela estava enrolando todo mundo para decidir com quem que ela vai casar, esperando que Odisseu um dia voltasse. Em determinado momento, e essa é a abertura do canto, os deuses são empáticos ao sofrimento de Odisseu e resolvem ajudá-lo a voltar para sua terra. Então, as coisas aqui acontecem não numa linha reta, mas ela vai pelas beiradas. A Telemaquia, nesses 3 ou 4 primeiros cantos, vai tratando de como o Telêmaco, filho de Odisseu, vai se tornando um herói nos moldes do pai, por meio da ajuda da Atena, para conseguir informações sobre o retorno dele. Logo na sequência, aparece Odisseu na ilha de Calipso. Espero que eu não esteja falando errado, se eu não me engano é a ilha de Calipso, né? É, ilha da Calipso. Porque a Circe é outra coisa. Aparece ele na ilha da Calipso há cerca de 7 anos, parece, lá, preso por ela, querendo voltar para casa. E os deuses, como eu disse, com a compaixão da dó do Odisseu praticamente, vão lá e começam a ajudar ele. Certo? E ele vai até Ítaca, a terra da Nausicaa, que são os Ileus, acho que é isso. E ele começa a contar toda a sua história. Então a Odisseia praticamente é entre o canto 6 e 10, 12, uma coisa assim. E depois disso, aí sim Odisseu chega na casa dele, mas não acaba o poema. Ainda tem a retomada de seu reino. Ele entra disfarçado de mendigo, aí ele encontra o porqueiro, encontra o filho, encontra a mulher, tudo isso disfarçado, quase tudo isso, não vou dar spoilers. Até que ele consegue retomar, encontrar o pai, por aí vai. Resumindo, não é apenas a história do retorno de Odisseu. O retorno de Odisseu são alguns cantos dos 24. Existe a história do filho dele, a história de como ele cegou um ciclope e a história da retomada de Ítaca, certo? Uma informação adicional que eu acho bem legal, embora um pouquinho problemática a meu ver, é que a Odisseia é considerada um poema feminino. Muito diferente da Ilíada, que é extremamente machista. A mulher na Ilíada é vista como um prêmio, como algo a ser roubado, conquistado a partir de guerras. Resumindo. Aqui, ele é considerado um poema feminino porque muitas cenas se passam dentro do ambiente doméstico. Eu acho isso um pouco complicado, mas vamos considerar a época desse poema, que é a Grécia Antiga, tá bom? Não vamos considerar o hoje em dia. Além de se passar em ambientes domésticos, o principal personagem dele, que é Odisseu, ele tem características, atributos femininos. Não, ele não é uma drag queen. Ele tem a astúcia muito forte, a inteligência.
Isso era considerado uma característica feminina, portanto, eles classificam esse poema desta forma. Existe até uma questão de que o Homero provavelmente foi uma mulher. Ou, aqui eu estou apontando aqui por causa da Ilíada que está aqui atrás, a Ilíada, que é machista, homem. A Odisseia, que é mais feminino, um ambiente feminino, pode ter sido escrito por uma mulher, ter sido composto por uma mulher, e não necessariamente por Homero. Existe até questão se era o mesmo poeta para os dois. Existe uma questão gigantesca em torno de tudo isso, que felizmente aqui trata um pouquinho na apresentação. Então, mais uma vez, é importante ler a apresentação. Certo? Eu acho que basicamente é isso, gente, que eu tenho para falar do poema. Eu espero que eu não tenha ficado enrolando muito, mas eu acho muito complexo falar de uma obra tão clássica e tão importante quanto essa. Porém, eu indico muito ela, mesmo para quem não vai estudar necessariamente letras. É um poema muito bonito, embora seja um pouco complicado de embalar na leitura dele, se você não está acostumado a ler poemas, logo você pega o jeito e deslancha. E quando você deslancha, você vai quase até o fim. É muito gostoso. E, obviamente, como é dividido em 24 cantos, você pode ter a estratégia de dividir 2 ou 3 cantos por dia e por aí vai, certo? Além disso tudo, por ser um poema muito clássico, muitas obras são influenciadas por ele, né? Então, toda essa questão de retorno para casa, essas coisas, tem um pezinho de Odisseia. Essas histórias modernas tem um pezinho na Odisseia. Então, é legal. Eu acho interessante conhecer essas obras clássicas para a gente olhar para as modernas e ver que nem todas são extremamente originais, não é mesmo? Muitas bebem nas fontes dos clássicos, não que isso seja errado, longe de mim julgar dessa forma. Mas é legal quando você conhece de onde que vêm as ideias, de onde que vêm as referências das obras modernas, tá bom? Eu acho que eu consegui falar tudo o que eu pretendia falar de uma forma um pouco mais organizada neste vídeo. Ficou com 17, 18 minutos. Mas se por um acaso, na hora que eu estiver editando, eu encontrar alguma informação que ficou faltando, que eu achar que seria necessário colocar, eu vou colocar um link ali embaixo para um texto, ou no meu blog, ou no site do canal Marca Páginas. Já temos o domínio e logo iniciaremos o canal, e eu vou tentar escrever um texto com as informações mais concisas e mais precisas, até para quem está fazendo letras esse ano, talvez não, mas ano que vem, se estiver fazendo estudos clássicos, dá uma olhadinha lá que eu vou colocar as informações de uma forma mais completa e mais coerente para vocês poderem estudar para as provas ou tirar dúvidas e mais curiosidades sobre a Odisseia de Homero. Tá bom? Então é isso, gente. Tchau.